Abre su Biblia comigo, por favor. Según Evangelho de Lucas, capítulo 24. Que coincidência, ou lo mejor, cristocedência. Creio que umas 3 mensagens já estamos aqui falando de Lucas, não? Sim. Não? Eu teria dado conta disso hoje. Que forte. Que forte. A ver, me encanta muitas das histórias que estão relatadas no Evangelho. Quando são histórias sinópticas, a teologia diz que é quando os 3 evangelhos levam a mesma história, contada de caráter diferente, porque é uma outra pessoa que está escrevendo. E me encanta a maneira que Lucas descreve coisas acerca do que passou com Jesus. Todavia, ele não estando com eles, ele não estava. Lucas é sido um dos discípulos apóstolos que é venido depois. Era um grego, era um médico. Era uma pessoa que assim que se nota que se escreve e tem palavras diferentes de los demás. Porque ha sido ensinado junto com o grego. E os gregos sabemos que é onde o evangelho ha sido traduzido, o original do evangelho, o Velho Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego. Por quê? Porque ha sido a maioria das cartas, assim também como Pablo. Pablo também ha sido ensinado sendo judío, ha sido ensinado a vida toda por um grego chamado Gamaliel, que era um maestro entre os maestros. Então, a Bíblia, por que estou dizendo isso? Não há nada por acaso, não há nada em vano na Bíblia. E toda vez que estudamos a Bíblia, é diferente de lê-la. E quando se estuda todos os livros da Bíblia, tu vai encontrar Jesus. Tu vai encontrar Jesus de uma maneira ou outra, revelado ou solamente traindo digo que não sou tipologia em espanhol, verdade? Pero em português sim, apontando para Jesus, um símbolo, um sinônimo, uma situação e que apunta para Jesus em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia vamos encontrar Jesus quando se estudamos o que está aqui apontado. Pero essa história é muito comum e muito fácil de entender, porque não é uma parábola como estávamos dizendo. É Jesus diretamente, um passagem que Jesus estava aí com alguns de seus discípulos. A Bíblia também nos diz, quando os evangelhos habla sobre os discípulos, quando habla sobre os discípulos, sempre está traindo clareza que quando habla literalmente sus discípulos, está falando de los 12 que caminavam com Jesus dia após dia, every day, step by step. Uau! Hoje estou com o inglês está. I don't speak English. Terminamos aqui. Quando diz que os discípulos, não quer dizer que eram só os 12. Quando a Bíblia habla sobre discípulos de Jesus, muitas vezes está apontando para os 12, mas tinha muito mais que 12, 30 ou mais. Tinha muitos aí que não estavam dia após dia com ele, e tinha também junto uma multidão que seguia Jesus, e tinha muito também os seguidores, que onde Jesus estava, queria estar por aí. Pero os 12, esses, entre eles, tinha 3 que caminhavam dia após dia junto de Jesus. E fora esto, tinha outros mais, que não caminhavam com ele, que não estavam em todos os lugares onde ele estava, pero seguiram sendo discípulos dele. E mesmo assim, muitas vezes, como discípulo, não conhecia ele, Senhor. Muitas vezes, estando caminhando junto dele, não conhecia, não tinha uma intimidade com ele. E é sobre isso que quero, aqui, junto de vós outros, compartilhar deste mensagem que o Senhor falou tão forte em meu coração essa semana. Vamos junto comigo aí, por favor. São Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. São Lucas, ou segundo o livro, o Evangelho de Lucas, capítulo 24. Começamos o verso de número 13. Amém? Amém. E logo vamos cenar. Mira o que dijo a palavra. E é aqui 2 de ellos iban el mismo dia a uma aldeia chamada Emaús, que estava a 60 estádios de Jerusalém. Mira, ó. E aqui 2 de ellos, dos discípulos, pero não está mencionando os discípulos. Me entende a diferença?
Quando está dizendo dos 12 e quando está dizendo de los outros discípulos que seguiam a Jesus. Isso, muito bem, família. Acérquem-te todos. Muito bem-vindos. Começamos já. Versículo número 13 de Lucas, capítulo 24. Versículo 14. Diz assim: E iba hablando entre si de todas aquelas coisas que havia acontecido. Sucedeu que, mientras hablavam e discutiam entre si, se Jesus mesmo se acercou e caminhava com eles. Versículo 16: Mas os olhos de ellos estavam velados, para que não o conhecessem. Os olhos de ellos estavam velados para que não o conhecesseis. E lhes dijo: Que pláticas são estas que teneis entre vosotros, mientras caminais, e por que estáis tristes? Por que estáis tristes? Versículo 18: Respondeu um deles, que se chamava Cleofas, le dijo: Eres tu el único forasteiro em Jerusalém, que não has sabido as coisas que em ella han acontecido em estes dias? 19: Entonces ele les dijo: Que coisas? E eles lhe disseram: De Jesus Nazareno, que foi varão, profeta, poderoso em obras e em palavras delante de Deus e de todo o pueblo, e como lhe entregaram os principais sacerdotes e nossos governantes, e sentença de muerte, e le crucificaram. Versículo 21: Pero nosotros esperávamos que ele era, que havia de redimir a Israel. E agora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque também nos han assombrado umas mulheres de entre nosotros, que também tinham discípulas. Jesus tinha discípulos homens, tinha discípulos mulheres, pero a Bíblia não cita como discípulos, pero era, seguia, caminhava com ele. A lo mejor, as mulheres eram a maior parte da mantenedora do ministério de Jesus, de parte financeira. As mulheres contribuíram e muito, não só na divulgação do evangelho, mas também colaboraram com o ministério de Jesus, muito mais que muito homem. É o que diz a Bíblia. Fique comigo. Versículo de número 23. E como não hallaram seu corpo, vinieron dizendo que também haviam visto visões de ángeles, quienes dijeron que ele vive. Uau! Versículo 24. E termino aqui de momento. E foram alguns de ellos, ou a lo mejor, e foram alguns de los nuestros al sepulcro, e hallaron assim como as mulheres haviam dicho, pero a ele não lo vieron. Amém? Quantos podem dizer depois mim? Pero a ele. Outra vez, pero a ele não lo vieron. Amém. Quero contextualizar o que acabo de ler aqui para vosotros. Estamos falando aqui de um episódio que passou luego depois da ressurreição, do terceiro dia, depois da crucificação e da ressurreição. Iba dois de seus discípulos, pela qual a Bíblia nomeia solamente aqui Cleofas, e dijo mais todavia que Cleofas não era só um discípulo, pero a Bíblia me diz que possivelmente fora tio de Jesus, Cleopas, e estava ele com outro amigo caminhando aí a la direção oposta de Jerusalém, uma direção que iba ao contrário de Jerusalém. Diz a Bíblia cerca de 11 estádios, verdade? Acabamos de ler, creio que mais ou menos cerca de 11 quilômetros. Cleofa, junto de outro de seus discípulos que estavam aí com Jesus este dia, lo que tinha passado,
Salieron del lugar que era para quedar aí, para sair lejos de aí. E o que entendo com isso? A primeira coisa, que esse passagem, que é o caminho de Emaús, o que entendo com isso? Estava em el caminho equivocado. Estavam em el caminho equivocado. Quando Jesus dijo que tinham eles, os discípulos, que quedar-se em Jerusalém, para que do alto fuera revestido de autoridade, del poder, de la presença do Espírito Santo. E o que hicieron? Esses saíram de aí. Já não tampouco esperaram lo que iba a acontecer, lo que iba a passar. ¿Por quê? Porque no mesmo dia, por la mañana, Maria e Magdalena se acercaram a ele sepulcro. E quando passou todo isso, que entenderam que ele não estava aí. E justo aí, um ángel, ou a própria presença de ele, Jesus, antes de ser e estar em sua forma, da maneira que talvez esteja hoje, porque já levava seu corpo glorificado, de uma maneira que a gente não podia conhecer que era ele. E os outros discípulos, muitos, não sabiam que era ele, mesmo estando com ele. E o que passou? Quando isso por la manhã passou aqui, e ao mesmo tempo, justo saiu de uma situação, e a Bíblia lança em outro lugar totalmente diferente, a caminho de Emaús, a 11 quilômetros distante de Jerusalém. Enquanto tinham que ter quedado aí, esperando o que ia passar. E o que aprendo com isso, família? Que muitas vezes estamos em caminho equivocado. El caminho equivocado. Jesus afirma isso outra vez mais, no verso 49, do versículo 24, quando diz, e aqui eu enviarei a promessa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros em la ciudad de Jerusalém, hasta que seas investidos de poder desde el alto. Essa é a terceira vez que Jesus falava isso para eles já, ou não melhor, a segunda. Ha hablado antes e ha hablado depois, quando estão eles pescando na praia. Pero quero que tu se entenda comigo aqui, em esse mensagem, junto deste momento. Imagina o que estava passando aí. 2 de seus discípulos caminhando a direção reversa do que dijo ele que estava e tinha que fazer. E junto de eles se acerca Jesus, em seu corpo glorificado, que todavia não conheceram que era Jesus. Se acerca a eles e empieza a charlar com eles. E o que passa aí, em este momento? Eles não reconhecem que é Jesus. E tampouco eles vão caminhando e hablando, e sem entender muito do que estava passando. Por quê? Porque justamente estavam na direção equivocada, o que disse Jesus sobre eles. A menudo acutamos muitas vezes, essa mesma maneira ocorre com muitos de nós outros. Estamos tão cerca do caminho correto, pero não estamos no caminho correto. Muitas vezes estamos cerca do caminho correto, pero não estamos no caminho correto. E é sobre isso que quero despertar-te já, em este momento, para ter claro isto, que a direção equivocada é onde a ruta empieza a tomar outro destino. A direção equivocada, quando temos um mensagem, uma palavra, para seguir segundo o que dijo ele, temos que seguir segundo o que dijo ele. Por quê? Porque certamente, vamos viver a realidade do que ele tem prometido para cada um de nós outros. Amém. Tu crê nisso? Amém. Eu creio muito. Derramos o lugar onde devemos estar e que se cumpra a promessa e caminhamos por outro caminho, simplesmente porque muitas vezes não cremos. Sim ou não? Muitas vezes tomamos um caminho equivocado, ou sabemos o caminho correto, pero tomamos outro caminho porque deixamos de crer. O que passava aqui, contextualizando outra vez mais, tudo que Jesus tinha dito a eles tinham visto muitas coisas, tinham caminhado com ele por 3 anos e meio, pero todavia não o conhecia. É muito comum, te digo de verdade, servir a ele, estar com ele e não conhecer a ele. É muito comum estar hoje em uma igreja, estar hoje frequentando uma reunião como essa, pero não conhecer a ele, E é sobre isso que quero, através do Espírito Santo de Deus, trazer essa reflexão para todos nós outros em essa tarde. É muito comum, irmão, saber qual é o caminho correto,
Tu estás cerca del camino, pero não está andando em este caminho. ¿Por quê? Porque às vezes não está mirando, sua mirada não está diretamente em Ele. Ou, assim como digo, resulta que os olhos de eles não estavam abertos, não podiam compreender, não podiam entender, conhecer, reconhecer que era Jesus, hasta que volveu em si, hasta que, vamos ler um pouco mais allá, que se despertou, hasta que a luz se acendeu e entendeu quem estava com eles no caminho. E quando sabemos quem está com nós no caminho, irmão, seja o que seja, passe o que passe, Jesus está junto de ti e de mim no caminho. E se nós estamos no mesmo caminho que Ele elegeu para nós, seguro, coisas extraordinárias vão passar em minha vida, em tua vida e a cada dia mais através de nós. A segunda enseñança que saco de aqui, hasta onde leemos, é que eles, como digo, não conheciam a Jesus. Caminaram com Jesus durante 3 anos e meio. Ha visto Jesus fazer milagros, ha visto Jesus curar enfermos, ha visto Jesus echar fora demônios, ha visto Jesus orar para um ciego e o ciego volver a ver, orar para uma pessoa que não caminhava e volver a caminhar, hasta mesmo ressuscitar mortos. Viram tantas coisas e todavia não conheciam a Ele. Às vezes muitos de nós já vimos tantas coisas do mundo espiritual através do que hace Ele, do que pode ser Ele, pero não conhecemos a Ele em intimidade, não conhecemos a Ele em um relacionamento, que é o que quer que tenhamos cada dia mais. Deus não busca membros da igreja, Deus não busca uma igreja llena de gente, Deus busca uma igreja de discípulos que conhece o Mestre, que camina com o Mestre, que está no caminho do Mestre, fazendo com segundo o que dijo o Mestre para mim e para tu vida. E sabe o que vai passar com isso? Todas as outras coisas te serão añadidas. Quantos querem? Amém. Quantos têm propósitos de Deus? Quantos têm sonhos, ilusões? Quantos querem mais de Deus? Tudo isso é possível, mas temos que querer Ele primeiro. Ele. Quando queremos Ele primeiro, todas essas coisas vêm também. Muitos deles digo que não o conhecia, porque estava aí, caminhava com Ele, e não sabia a verdadeira importância do que passou Ele por mim e por vosotros. O que passou Ele, quando perguntaram a Ele aqui, o versículo 17, e lhes digo: que pláticas são estas que tenéis entre vosotros, mientras caminham, e por que estáis tristes? Eles estavam tristes. E por que eles estavam tristes? Versículo 19. Versículo 19. Entonces lhe dijo: que coisas? Eles lhe disseram que Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e em palavras delante de Deus e de todo o povo. E eles caminaram com Jesus, escutaram o sermão del monte, eles miraram Jesus fazendo muito milagre. Eles sabiam que Jesus é o Hijo de Deus vivente, sabiam que Jesus é o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. E em esse momento se olvidaram de tudo isso, só recordando os milagres que podiam ver, os milagres, e se olvidaram das promessas. O Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que através dele, irmãos, teremos direito à vida eterna. O Cordeiro de Deus que através de ele aqui desarrolla a história da humanidade, que através de ele, que nós éramos para ser já condenados ao inferno, através dele teremos direito à vida eterna. Através dele, não é por uma religião, não é porque tu és evangélico cristiano está aqui, não, porque Deus não é evangélico. Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu Hijo, para que todo ele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Para crer em Ele, para crer em Ele. Eles se olvidaram disto. Eles se olvidaram del dom mais precioso do que Deus hizo por mim e por ti. E toda vez que celebramos a Cena do Senhor, apuntamos para esse dia de redenção. Apuntamos para este dia de consagração, este dia de rendermos na presença dEle. Rendermos na presença dEle. Quantos me estão entendendo, sim ou não? Amém? Amém. Muitos se encontram exatamente em la situação. Conhecem a Jesus só de escuchar, acerca de lo que incluso
lo han visto realizar. Como digo, sanidades, señales en la vida. Outros, pero não han entendido a experiência personal com Jesus. Muitos de nós outros não han tenido uma experiência personal com Jesus. Uma experiência que te leva a um caráter sobrenatural. De imaginar, mirar e saber que tem coisas prometidas para mim e para vocês. Que é só por la fé. Que só vai passar mediante quanto mais eu creio. Mediante quanto mais eu conosco Ele. Quanto mais confio em Ele. Amém. Não em mim mesmo. Amém. Teremos aqui muitos profissionais. Teremos aqui muitas, entre todos aqui, muito competentes em tudo que fazem. Que seja assim cada dia mais. E Deus te vai te bendizer cada dia mais quanto mais se prepara. Pero não bota tu confiança nisso. Tu confiança tem que ser em Ele. Amém. Se tu confiança em Ele, lo que tu tens de bueno, vai levar para um nível sobrenatural. Ao ponto de viver realidade, como estamos vivendo aqui, em este lugar, porque há uma promessa sobre essa gente, que vamos viver o sobrenatural de Deus neste lugar, e que Deus vai fazer coisas tão grandes através de nós outros, que a gente vai querer cada dia mais conhecer esse Deus. Agora te digo uma coisa, mais que ter coisas que Deus te pode dar, que isso é bueno, é querer Ele, querer a presença de Ele. Mais do que querer as coisas, é querer o dono das coisas. Amém. Mais do que querer o que Deus pode dar, é querer o Deus que dá. Aleluia. Quando queremos Ele, irmãos, coisas extraordinárias acontecem. E sabe o que vai acontecer com isso? Todavia não veme Jesus como realmente é, como Senhor e Salvador. É decir, todavia não lo conhece. Porque temos que conhecê-lo na intimidade de caráter espiritual, de saber quanto dele se mueve entre nós outros. E é possível, pero estamos caminhando o caminho correto? Sabemos o caminho e estamos caminhando em ele? Isso que passou. Eles conheciam o caminho, eles conheciam a Jesus, eles escutavam a Jesus, ou a lo melhor, eles escutavam, miraram, viveram muitas coisas, pero não o conheciam em intimidade, se olvidaram da mensagem e da promessa mais poderosa que ha hecho a eles: vida eterna. Vida eterna. A segunda lição, a terceira lição que saco de aqui é que eles tampouco conheciam a si mesmos. Como assim? Eles não conheciam a si mesmos. Ao responder a pergunta de Jesus sobre o que falavam, demonstravam que, además, não conheciam a Ele. Tampouco se conheciam entre eles. Disseram que os principais sacerdotes e as autoridades o crucificaram. É isso que leemos, não? Mira. Todavia não entenderam que Jesus morreu por seus pecados e os de toda a humanidade. Isso é a essência do Evangelho. É termos em conta do que Jesus hizo por nós outros. A cruz que Ele se entregou e que apunta para a remissão do pecado através de sua sangre, nos dá direito a essa vida eterna. Essa cruz tão pesada não era para Ele, era para nós outros. Essa cruz era para cada um desses discípulos que estavam aí, que neste momento transferem a responsabilidade para os escribas e fariseus, como escutamos muitas vezes. Que mataram a Jesus. Nadie matou a Jesus. Jesus se entregou. Jesus se entregou porque era a vontade de Deus, por tema de tanto nos amar, de tanto nos amar. A atitude de Jesus, a eleição de Ele, nos deixou sem eleição, porque nos amou tanto assim, que nos elegiste em Ele, e vive em nós outros, vive através de nós outros, e quer se manifestar cada dia mais. É por isso te digo, de caráter espiritual, que temos que levar nosso entendimento e nosso conhecimento em um nível diferente do que está passando hoje. É isso que espera de nós outros. É isso que busca de nós outros. Por isso tenho claro que eles não se conheciam. Eles conheciam, sabiam quem era, pero não mirava dentro de si mesmo. Não sabiam não tampouco quem eram eles, para o ponto de apontar e saber o que estava passando e por que estava passando todo esse rollo. Por quê? Porque eles não miravam dentro de si mesmo. Eles não reconheciam, não conseguiam entender o que diz Jesus, o que ia passar, que ia morrer, que ia ressuscitar no terceiro dia e que ia ao céu
eu preparei lugar para reunirmos todos nós outros e reinaríamos com Ele. Isso está pronto para passar, irmãos. Pronto para passar. E te digo mais, te digo muito mais. Tanto não conheciam eles mesmos, todavia não entendiam que Jesus morreu por seus pecados e los de toda a humanidade, como acabo de dizer. He recordado uma frase que está apontada por Juan Calvino, que é um dos grandes maestros da teologia da Reforma Protestante, que diz assim: nossa dignidade está em el reconhecimento de nossa indignidade. Vou dizer outra vez. Nossa dignidade está em reconhecimento de nossa indignidade. Quando reconhecemos qual indigno que somos, nos tornamos automaticamente mais dignos. Por quê? Porque não está em nós outros, está em Ele. Dignidade somente em Ele. Dignidade somente no que Ele hizo por mim e por ti. Dignidade é reconhecer todas as vezes que falho, é reconhecer todas as vezes que peco, é reconhecer todas as vezes que me equivoco de algo. Eu ligo diante dele e me rendo delante dele e me acerco à mesa do Padre. Me acerco à mesa do Padre. Dignidade está no reconhecimento de nossa indignidade. Muitas vezes nosso maior erro é não conhecer realmente quem somos. Somos pecadores, defeituosos e temos nenhum mérito em nós outros mesmos. O único que merecíamos era o inferno. Fomos nós outros que crucificamos a Jesus. Fomos nós outros que crucificamos a Jesus. Nascimos já condenados. Todo el ser vivente nasce condenado ao inferno. Só tem direito à vida eterna se reconhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Só tem direito se acercar à mesa do Padre. Só tem direito se render tu vida a Ele. Por dignidade? Não, por lo que Ele hizo. Se é por dignidade, eu sou o primeiro que não podia jamais me acercar a essa mesa. Pero Ele me hace digno. Porque todas as vezes que falho, os pecados que já cometido, que me perdonaste, os que cometo, que me perdona, e o que vou cometer, que me vai perdonar também, porque pagou um preço muito caro por isso. Agora, dignidade, solamente Ele. Agora, que nos hace cada dia mais semelhante a Ele, é quanto mais devo de viver o que quero eu, o que vivo eu, conhecer mis falhos, conhecer mis equívocos, conhecer mis pecados e renunciar delante dele. Cada vez que renuncio algo, mais me llena de sua presença e de sua verdade. Quanto mais me acerco, quanto mais intimidade, quanto mais estou no caminho, quanto mais conheço a Ele, quanto mais tenho intimidade com Ele, e quanto mais me conosco ao ponto de entregar tudo a Ele, mais de Ele recebo. E com isso, todas as bendições que tu busca tanto, que está em Ele, está disponível para mim e para ti. Amém? Amém. E em quarto lugar, quero destacar aqui esse texto. Estavam eles decepcionados. Estavam eles decepcionados. Como leemos aqui, versículo 12, 17, vou ler outra vez. Eles dijo: que pláticas são estas que tem entre vosotros? Me entram com caminais e por isto estáis tristes. ¿Por que estavam tristes? Creíba ellos, los discípulos e toda esta nación, todo Israel, que Jesús, el Mesías que esperavam ellos, que muitos de los judíos esperam hasta hoy, seria um general de guerra, alguém que iba a sacá-lo de las manos de los romanos, alguém que iba a sacá-los de um tempo de esclavitud, alguém que iba a pelear por eles. Esse era o Messias que esperavam essa época. Esse é o Messias que muitos dos judíos esperam hasta hoje. Alguém que venia para sacar o povo de Deus da mão de um império que dominava sobre eles. E isso não passou. Esperavam eles que o Messias venia em de um cavalo branco com sua espada. E isso vai passar, mas não é a hora. Isso vai passar
quando a volta de Cristo para essa terra. Está apontado em Apocalipse. Pero, em esse momento, eles estavam tristes, decepcionados, porque o Jesus que caminhou com eles, que creía eles todo o tempo que era el Salvador. Como sabemos? Por quê? Porque os olhos espirituais se cerraram. As promessas espirituais se olvidaram. As promessas que dijo Ele sobre eles e sobre nós outros, muitas vezes nos olvidamos, porque quedamos mirando só o que está acontecendo hoje. Quantos de nós outros que hoje poderia estar aqui e não está mais, porque segue mirando os acontecimentos que está passando agora e saca seus olhos de lo que ha sido prometido no espiritual, e saca seus olhos do sobrenatural que dijo que vai passar entre nós outros e através de nós outros. Saca os olhos deste mover e de tudo que está apontado sobre nós outros e através de nós outros, buscando só viver coisas que Deus te pode dar, buscando coisas que Deus te pode dar. É bueno, não é malo isso. Eles também buscavam coisas ali que mirava o que Deus podia ser e dar, pero se olvidaram das promessas espirituais, se olvidaram que através de este memorial tem poder para perdonar pecado, que Jesus ha sido entregado na cruz por la voluntad de Deus para quitar o pecado del hombre, para teremos direito a uma vida eterna. Muita gente, hermanos, querem viver uma realidade, querem mirar a la restauração de matrimônios, querem sanidade, querem poder ser curados de suas enfermidades físicas e também de alma, querem uma casa nova, querem um coche novo, querem resolver seus problemas econômicos, lo querem tudo, pero isso não é malo, desde que não nos olvidamos das promessas espirituais, nos olvidamos das promessas sobrenaturais, que os olhos não podem mirar, é o que creemos em Ele, é o que está escrito aqui, que digo sobre mim e sobre ti. Muita gente quer a bendição de Deus, pero não é o Deus da bendição. Muita gente quer a bendição de Deus, pero não quer ser o Deus da bendição. E Ele te trago aqui hoje para te recordar disso. E todavia não lo querem como lo imagina, e por si fuera pouco, não creem no sobrenatural de Deus. Irmãos, é momento de volvermos a entender e mirar, estarmos com nossa mirada. Todo isso é bueno que Deus pode te dar, sim que é bueno. Eu posso querer, pastor, isso, claro, pode querer muito mais. Tudo isso Deus pode te dar, pero o mais importante é querer a Ele. Se tem a Ele, todas essas coisas não serão añadidas. Se temos a Ele, todas essas coisas não serão añadidas por aquilo que cremos, de viver esse sobrenatural, não do que podemos mirar, mas daquilo que podemos crer. Irmão, é da vontade de Ele bendecir sua vida. Somos hijos, como cantamos aqui. Hablamos a um Abba, a um Padre. Se tu, Padre, como diz na Bíblia, se nós outros sendo Padre damos coisas buenas a nossos filhos, quanto mais Deus em nós outros e para nós outros. Pero não busca só o que pode te dar, busca Ele, entrega hoje mesmo a Ele, renuncia o que tem que renunciar, se acerca cada dia mais. Se há algo que te quita de estar com isso, se há uma barreira, se há alguma coisa que está triste, sei o que passou. Essa gente estava triste, eles estavam decepcionados, porque não passou o que pensavam que ia passar. Deixa de pensar e analisa o que diz a Bíblia sobre mim e sobre ti. Deixa de analisar e querer tanto buscar. Muitas vezes estamos em uma geração agora que tudo tem que ter um sentido, tudo que tem que ter uma comprovação, tudo que tem que ter uma prova, tudo tem que ter uma explicação. Tudo isso é bueno, mas não é o mais importante. O mais importante não é comer e alimentar-se do árbol do conhecimento, pero do árbol da vida. É o mais importante. O árbol do conhecimento, do bem e do mal, sacou o homem da promessa. Sacou o homem da promessa. E hoje vivemos uma geração de muito porquê, e seca e quita seus olhos do que é espiritual, do que é sobrenatural, do que só Ele pode ser. Pero está baseado e fundamentado em sua palavra. Não estou dizendo que tem que escutar e crer em qualquer
vento de doutrina, que há muito por aí também. Há muito, muitíssimo. Pero lo mais importante não é conhecer a palavra de Deus. Lo mais importante é conhecer o Deus da palavra. Se tu conheces o Deus da palavra, tu vai ter gana de conhecer a verdade. Tu vais ter gana de conhecer e se aprofundar cada dia mais lo que está escrito. Pero isso é de caráter espiritual. Isso te vai custar muito mais todavia, do que às vezes estamos fazendo até agora. Estamos decepcionados, sabe por quê? Porque criamos uma expectativa em Ele, em coisas que podem me dar, e todavia não é dado. Criamos uma expectativa de coisas materiais e sacamos nossa mirada de algo que nos apunta diretamente para o sobrenatural, pelo que dijo Jesus sobre mim e sobre ti. E a mais grande promessa, lo que estava desenvolvendo em este momento na história, é esse cambio, onde saca um homem pecador, onde o pecado entrou na terra através de um homem, e através do primeiro Adão e o último Adão, Jesus Cristo, saca o pecado da terra, entregando sua própria vida, a cruz, que era para mim e para vocês. Isso é motivo de ser glorificado, isso é motivo de ser adorado, isso é o motivo que nos reunimos aqui, para celebrar e prestar culto a Ele, para adorar a Ele, invocar a Ele, e estarmos aprendendo de Ele, para caminharmos o caminho correto. Para caminharmos o caminho correto. Às vezes sabemos o caminho correto, mas não estamos caminhando em Ele. Isso passou em esses dois discípulos. Estavam no caminho, pero no caminho equivocado. Não conheciam a Jesus de verdade, que se olvidaram de todas as promessas, mirando só o natural. Não conheciam a si mesmo, ao ponto de nem reconhecer que se equivocaram. Não conheciam a si mesmo. Estavam decepcionados. E em último ponto, tinha apontado outra coisa aqui. Estavam tão decepcionados que queriam a bendição de Deus, pero o Deus da bendição, às vezes nos olvidamos disso. E em quinto e último ponto, não teriam eles discernimento. O que é discernimento, irmãos? Algumas versões aqui na Bíblia, eles vão chamar eles também de nécios, que significa insensatos e sem discernimento. Aunque conheciam as profecias bíblicas acerca de Jesus, não podiam entender que a cruz era o caminho da glória de Jesus. E o maior da história se desenvolvia em este momento, delante de seus narizes, e não entenderam. Que forte, não? Isso estava passando aí neste momento. Tudo o que Jesus tinha dito que ia passar, estava Ele aí junto deles, e não entendiam que era Ele, não conheciam que era Ele, porque não se conheciam, se olvidaram do que seria sido prometido para Ele, para nós outros, porque miravam só no que podia fazer de momento, e lo que não passa, lo que queres de momento. Se isso não te viene como queres de momento, muitas vezes nos decepcionamos, e nos decepcionamos, ¿por quê? Porque não temos discernimento para mirar mais allá, sacar, cambiar nossa mirada daquilo que é natural para uma mirada porque é sobrenatural, sacar e cambiar nossa mirada para o espiritual, do que Ele prometeu para mim e para você. Irmãos, mais que querer as bendições de Deus, queira o Deus da bendição. Amém. Amém. Oh, aleluia. Que todo isso vendrá. Todo isso vendrá. Todo isso vendrá. Isso ha sido a maior coisa, a maior conquista de toda a humanidade. Existem muitas versões teológicas, existem muitas linhas teológicas, existem muitas linhas na teologia que se ensina hoje. Muito mais todavia quando hablamos sempre do reino de Deus, que é o evangelho que Jesus ensinado. É o evangelho que me encanta ensinar, porque é o mesmo que Jesus ensinado. O evangelho do reino de Deus, que é diferente do evangelho dos profetas, ou melhor, do que ensinou os profetas apontando para o Messias. Vino ele, ensinado seus discípulos acerca do reino, e daí adelante, empieza por toda a terra,
pelos confins da terra, Samaria e Judeia, todos que hoje somos nós outros aqui, os discípulos da última hora, hablando e ensinando acerca desta graça, que é grátis para todos que se acercar, reconhecer, crer e entregar sua vida a Ele. Simples demasiado, tem direito a essa vida eterna. Não é religião, é o que tu crê, e segundo o que a Bíblia diz. E a hora que começamos a viver essa última era da igreja, que apunta para a era do reino que vendrá, o reino já está entre nós outros. Como? Quando manifestamos essa graça, quando manifestamos essa presença, quando deixamos de mirar o natural e mirar o sobrenatural e viver de forma espiritual. Em este momento que estamos vivendo, parece uma loucura, mas não, é real e é possível. Hermanos, eu tenho tenido experiências com Deus de coisas de caráter sobrenatural, de coisas espirituais, e muitos outros junto de mim aqui nesse lugar, e outros mais junto de nós outros em vários lugares da terra. Por quê? Porque começamos a cambiar para onde estamos mirando. Não que as coisas naturais não sejam importantes, sim que são, as bendições sim que são, tudo isso é possível, o coche novo, a casa nova, o negócio, o próximo negócio, tudo isso é importante, claro que sim, mas não podemos cambiar da parte espiritual, não podemos cambiar isso do sobrenatural, de que a bendição que Deus pode dar, não pode ser mais grande do que o Deus da bendição. Deus tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas, Deus tem que ser o primeiro de minha vida, o primeiro tem que ser sempre, é isso que nos dijo sobre nós outros. E quero terminar lendo o que termina aqui ele, o que passou entre eles, e assim entendemos melhor. Mire o versículo 25, diz assim, do capítulo 24 de Lucas, por favor. E já vamos caminhando ao final. Então, ele les dijo: ó insensatos e tardos de coração, para crer todo lo que os profetas han dicho. Não era necessário que o Cristo padeciera estas coisas e que entrara em sua glória. Jesus já tinha ensinado isso a eles. Volviu a dizer outra vez. E está volvendo outra vez para nós outros que estamos aqui. 27. E começando desde Moisés, e se declarava em todas, ou melhor, e seguindo por todos os profetas, lhe declarava em todas as escrituras o que ele dizia. Jesus resumiu toda a Bíblia a eles aí, caminhando com eles, e todavia não conheceram que era ele. Recorda, não conheceram que era ele. Mira o que passou. Chegaram à aldeia aonde iam, e ele hizo como que iba mais lejos. Mas eles lhe obrigaram a quedar-se, dizendo: quédate com nós outros, porque se hace tarde, e o dia já ha declinado. Entrou, pois, e quedar-se com eles. E mira o que passou no versículo 30. E aconteceu que, estando sentado com eles, em la mesa, tomou el pão, e lo bendijo, e lo partiu, e los dio. Sabe o que passou aqui, irmãos? Começou a abrir os olhos, começou a atrair a luz, começou a despertar e volver a si, e entender quem estava aí. Sabes que? Recordaram o que passou em Mateus capítulo 14, verso 19, onde Jesus alimenta uma multidão. Eles estavam aí, entre essa multidão, e Jesus disse as mesmas coisas que ha dito aqui agora. Quando corre o pão, dá graças, lo parte e comparte. Recordaram de um milagre que estavam junto dele, começaram a recordar: ei, quantas vezes tu e eu, que estamos cegados por alguma coisa, e necessitamos seguir confiando, seguir descansando, seguir crendo, só temos que recordar coisas que já vivimos com ele. Temos que só dar uma mirada, sacar a mirada do que está passando no natural, e volver para o sobrenatural, de coisa sobrenatural que já passou em tua vida e minha vida, e lá deles. Quando Jesus hace isso, eles se recordaram já. Mira o que diz o texto: então les foram abertos os olhos, e les reconheceram, mas ele não se desapareceu de suas vistas. Ou melhor,
vou ler outra vez. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Mira, el cuerpo glorificado. Por la mañana aparece el sepulcro. En meio del día está el camino junto con esa gente. Caminó con ellos até la ciudad de Emaús que estaban parando. Y ahí por la tarde, cuando iban a tombarse ahí, que Jesús solo partió el pan. Al partir el pan, reconocieron que era él. Al partir el pan, reconocieron que era Jesús. Y de ahí, ya no estaba más. Porque he venido ahí para estar junto de ellos, solo para resgatar. Porque sabia que estavam decepcionados. Irmão, se há passado alguma coisa em sua vida, que até esse momento tenha alguma decepção, causado por alguém, ou até mesmo porque tu has creído em coisas ou em pessoas, que cambiaste su foco, su mirada, lo que é eterno, lo que Deus dijo sobre tu vida. Recorda da semana passada, que não é o momento que está passando que define quem eres em Deus. Acenda a luz. Ao partir el pan, recordaram que era Ele. Ao partir el pan, entenderam que era Ele. Jesus disse a eles nesse momento em Mateus, algo assim: não foi este que Jesus que partiu el pan, que se lhe abriram os olhos, é que recordaram deste momento. Quando recordaram deste momento que Jesus disse: habiendo ordenado a multitude que se recostara sobre a hierba, tomou os 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, los bendijo, y partiéndole el pan, los dio a los sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Que fenomenal, não? Imagina isso de caráter espiritual. Alguém que estava mirando só o acontecimento natural. Imagina tu e eu aí esse momento, junto deles. 5.000 homens, que não contavam as mulheres e niños. 5.000 para se alimentar. Tinha uma persona que ofrendou 2 peces e 5 panes. 5 panes e 2 peces. Tinha 1 para ofrendar. Tinha 12 para compartilhar. E 5.000 para comer e se alimentar. Sabe o que entendo com isso e aprendo? Que a hambre da maioria depende de lo que pode dar a minoria. Abra seus olhos. É momento de mirarmos o espiritual e o sobrenatural. Porque através da minoria, vamos dar de comer a maioria. Lo que Deus disse que ia ser através de mim e de ti. Tinha 5 para comer, 12 para servir e 1 só para ofrendar. A minoria vai dar de comer para a maioria quando tu conhece o Deus supridor. O Deus que te mantém, o Deus que te provê, o Deus que hace coisas sobrenaturais através de mim e de ti. Amém? Quédate em pé. Termino com isto. Terminando esse versículo aqui, solo el 33. Mira lo que digo. E se decía uns aos outros, perdona, 32, Júnior, ajuda-me aí. E se decía el uno, el otro, não ardia nosso coração em nosotros, mientras nos hablaba el camino, e quando nos abria as escrituras, levándose em la misma hora, e levantando-se em la misma hora, volveram a Jerusalém, e hallaram a los 11 reunidos. Que 11? Los discípulos reunidos, e los que estavam com eles. Mira, eles estavam em Jerusalém. Que diziam: ha ressuscitado el Senhor verdadeiramente, e ha aparecido a Simão. Versículo 35. Entonces ellos contavam as coisas que lhes havia acontecido em el camino. Ei, hermanos, Jesus habla durante el camino. Jesus habla durante el processo. Jesus habla durante a prueba. Jesus habla durante lo que está passando em tu vida neste momento. Pero cambia a mirada de las coisas naturales. Eleva a mirada para as coisas espirituais. Lo que dijo ele sobre mim e sobre ti. Amém. E mira quando conheceram a ele. Quando conheceram a ele, como termina isso? Na parte final do versículo 35. E comeu
Me falta luz. Versículo 35. E como entonces les contavam as coisas que lhes havia acontecido em el camino. B. E como havia sido conhecido de eles ao partir. Ao partir. Jesus se manifesta através de mim e de ti quando partimos o pão. Jesus se manifesta a partir de mim e de ti quando partimos o pão. Jesus se manifesta cada vez que partimos, compartimos, hacemos coisas um para o outro. Nos tornamos cada dia mais semelhantes a Ele. Quando se comparte, irmão. Por isso eu digo aqui, não dividimos nada, compartimos. Quem divide, um dia acaba. Quem compartilha, multiplica. Ao partir do pão, esse seria o tema dessa mensagem. Você pode dar um tema para ele. Ao partir do pão, miraram e conheceram que era Ele. Quando hacemos isso um para os outros, quando partimos junto disso, hacemos memória de Ele, somos mais semelhantes a Ele. E volvemos às coisas espirituais do que dijo Ele sobre mim e sobre ti. Quantos creem nisso dizem amém? Amém. Deixou muito claro que para que los reconhecessem, temos que partir o pão. Quando deixamos de partir o pão, deixamos de conhecer a Cristo. E para terminar, quero dizer uma coisa só, o que passou. Outras duas coisas que me chamam a atenção nesses dois chicos. A primeira é invitar a Jesus para entrar em sua casa. A primeira de todas elas. Isso só cambiou quando Jesus disse a ele assim: eu vou seguir adelante. E eles disseram: não, quédate em minha casa. Durme aqui hoje, Jesus. Essa é a primeira coisa que cambiou a história desses dois. Quando invitaram a Jesus para quedar em sua casa. Depois de invitar a ele, lhe deixar assumir o cargo de anfitrião e celebrar a cena. Quando deixaram Jesus celebrar a cena, quando deixaram Jesus tomar a direção de lo que iam a ser aí, el partir del pão, el Jesus se manifestou entre eles. E a terceira coisa é que volveram a Jerusalém correndo. Vuelve a Jerusalém hoje. Hoje. O chamado de Deus para tu que está aqui hoje é para que vuelva a Jerusalém. Se tu está de alguma maneira lejos de los caminos del Senhor, se tu está de alguma maneira todavia não teria invitado a Jesus para entrar em sua casa, hoje é o dia disso passar. E se está em tu casa, já invitado a Ele, recorda que Ele é quem celebra, Ele é o anfitrião, é Ele que manda, é Ele que tem que fazer, é Ele que hace o partir do pão. E tu, sabe o que vai fazer com isso? Volver a Jerusalém, acercar a mesa e permitir que o Padre cuide de ti. Permitir que o Padre hace tudo por ti, porque mais que ter o que Deus te pode dar, é ter o Deus que dá todas as coisas. Amém? Cerre seus olhos. Vamos adorar o Senhor.